Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meus irmãos, nós estamos fazendo a exposição, quero lembrar, de Marcos, e nós já estamos quase encerrando o capítulo 1, mas ainda estamos no capítulo 1, e eu quero que você se coloque nesse texto, por favor, e à medida em que você for encontrando, ou vocês forem encontrando, se coloquem em pé, para lermos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. Marcos, mais uma vez, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. O texto diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está, mais uma vez, escancarada diante de nós. Senhor nosso Deus, nós sabemos que aprouve a Ti fazer com que essa porção que acabamos de ler servisse de alimento para as nossas almas hoje e durante a semana. E eu te peço, Pai, que de fato isso aconteça, porque nós carecemos de alimento espiritual e não há outra fonte que não seja a Tua palavra. Por isso eu te peço que desperte em nós o entendimento da Tua palavra, para que assim possamos continuar vivos espiritualmente. Senhor nosso Deus, nós entendemos que só aqui nós podemos ter o conhecimento correto acerca de Ti e da Tua vontade para as nossas vidas. Por isso eu te peço que por meio da porção da Tua palavra que nós acabamos de ler, nós possamos ser alimentados e retornarmos para os nossos lares jubilosos porque aprendemos algo do Senhor para as nossas vidas, ou fomos lembrados daquilo que nós já sabíamos. A Tua palavra é simples, ela está diante de nós e tem muitos conhecimentos, muitas coisas que foram reveladas ao Senhor que são essenciais às nossas vidas. Só que muitas vezes nós deixamos isso de lado e procuramos outras coisas. Quando eu digo que a Tua palavra é simples, porque ela foi escrita em uma linguagem comum. Inclusive o texto do Novo Testamento foi escrito em um grego chamado grego koiné, grego comum. Aqueles que escreveram a Tua palavra usaram a linguagem comum do dia a dia, porque o Senhor quis que fosse assim, para que todos, tanto crianças como adultos, pudessem entender a Tua palavra da mesma forma. E eu te peço que o Teu Santo Espírito faça com que isso aconteça esta noite, para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço desde já. Amém. Podem sentar, por favor. Aqueles que têm nos acompanhado aqui, nós sempre temos dito assim, como nós estamos fazendo a exposição de forma sequencial, precisamos linkar o assunto que nós expomos na semana anterior, para que aqueles que estão aqui pela primeira vez não se sintam perdidos.
E aí a gente sempre faz. A semana passada, eu estou vendo algumas pessoas aqui que estavam conosco, mas outras não estavam. Nós meditamos do versículo 21 ao versículo 28 desse mesmo capítulo, e no domingo nós afirmamos que o Filho de Deus desenvolveu o seu ministério na terra revestido de autoridade espiritual. Então, nós meditamos sobre isso, a palavra de Deus deixou isso muito claro para nós. E aí nós falamos o seguinte, que essa autoridade que o Filho de Deus foi revestido, foi evidenciada em alguns fatos que o autor do texto narra para nós. Por exemplo, essa autoridade foi evidenciada no ensino de Jesus, que foi cheio de poder. Então isso ficou muito claro. Nós também meditamos que essa autoridade foi evidenciada em seu poder contra o mal. Isso ficou muito claro para nós, da forma como fizemos a exposição. E no texto de hoje, a perícope de hoje, Marcos expande um pouco mais aquilo que Jesus Cristo havia como ministério em si inicial. A partir daqui, a gente vai perceber que ele vai colocando outras pessoas dentro de sua narrativa. E eu gostaria que vocês nunca esquecessem que, quando Marcos inicia esse evangelho, na verdade ele deixa algumas narrativas de fora. Se você, por exemplo, for fazer a leitura de Lucas, vai perceber que há muitas coisas que Marcos resolveu deixar de fora por causa do seu objetivo. Ele não fala sobre o nascimento virginal de Cristo, como Lucas faz, e também como Mateus faz. Ele decidiu não narrar o evento em que Jesus Cristo está na sinagoga em Nazaré. Ele já começa narrando eventos posteriores. Por exemplo, se você for fazer a leitura do texto de Lucas, nós temos Jesus Cristo em Nazaré. Ele faz aquela leitura daquele texto maravilhoso, que é o texto de Isaías. Tem até uma música melancólica que eu gosto muito, que canta justamente essa parte da Bíblia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí o texto desenvolve lá. Ele não faz essa alusão. Ele já começa com Jesus nesse contexto aqui de Cafarnaum, chamando os discípulos. Se você for fazer a leitura do texto de Lucas também, você vai perceber que há uma inversão. Enquanto Marcos coloca esta narrativa da cura da sogra de Pedro, que eu acredito que era uma boa sogra, eu fiquei meditando sobre isso a semana toda. Afinal de contas, Jesus decidiu curar essa mulher que era muito estimada para Pedro. Eu, sinceramente, acredito que era uma excelente sogra. E aí, você vai ver que em Lucas, o evento, a questão da cura da sogra de Pedro acontece de forma inversa. Aqui nós temos, primeiramente, Jesus Cristo chamando os discípulos e depois a cura da sogra. Lá nós temos a cura primeiro e depois nós temos o chamado dos discípulos. Aí você pode pensar assim, mas como é que pode isso? Eu aprendi desde criança que a Bíblia é a palavra de Deus e nela contém a verdade. Então, se está invertida essa história, significa dizer que a palavra de Deus está errada. Não está. Não está. Nós temos aqui diante de nós a narrativa que, segundo o que nós meditamos na introdução da exposição desse texto aqui, que quem escreve o texto é Marcos, e quem está fazendo a descrição dos fatos, ou narrando os fatos para Marcos, segundo a tradição cristã, foi Pedro. Então Pedro viveu a história, ele estava lá. No caso, quando você vai fazer a leitura do texto de Lucas, o que você tem? Lucas vai deixar muito claro que ele não presenciou os fatos. Ele simplesmente fez uma busca em registros para poder colher tudo isso e escrever para um cidadão chamado Teófilo. E ele escreveu exatamente, não deturpou. A Bíblia não seria a palavra de Deus, ou estaria errada, se os fatos estivessem escritos de forma antagônica. A questão da colocação de uma história primeiro do que a outra, não de nenhuma forma vai colocar em xeque a palavra de Deus.
Ele só está colocando os fatos lá, dizendo, se você for ver no capítulo 5 de Lucas, ele diz, certo dia aconteceu isso, isso, isso. Ele inclusive não vai dizer que aqueles eventos aconteceram de forma cronológica, um evento após o outro. Às vezes até aparece que sim, porém, eles utilizam a questão eu diria que questões gramaticais para poder fazer uma escrita para que nós possamos entender melhor. E nós inclusive já falamos aqui que Lucas usa partículas gregas para poder fazer a descrição dos fatos, e nem sempre esses fatos aconteceram um após o outro de forma seguida. Então, a Bíblia utiliza-se desse tipo de linguagem. Então, não é porque um inverte a história que você já vai sair daqui dizendo, a Bíblia está se contradizendo. Você vai pegar da seguinte forma, um narra a história, ele coloca aqui primeiro, e aí você vai ver que o outro coloca de forma invertida, e você vai fazer a comparação. Se é o mesmo fato, o que tem de errado nisso? Se você, por exemplo, for conversar com alguém que trabalha com investigação de crime, a pessoa vai dizer para você que isso é extremamente comum em relatos de indivíduos que estão falando a verdade. Isso não contradiz nada, tá bom? Eu poderia passar por isso e ir embora. Eu acho que muitos que estão aqui não iriam ter atenção chamada para esse fato. Só que o meu objetivo em expor a Bíblia para vocês é fazer com que ela se torne tão clara que vocês possam chegar em casa segunda-feira, sentar numa rede e dizer, eu vou estudar a Bíblia e eu vou entender sem precisar do pastor. Eu falei para vocês em oração, eu procuro sempre ensinar quando eu estou orando. Quando eu digo que a Bíblia de Deus é um livro comum a todos, aí você vai ler o Antigo Testamento e você vai dizer, não é. E aí você vai ler Deuteronômio, o Deuteronômio vai dizer que os pais deveriam ensinar os seus filhos as Escrituras. Então, se a Bíblia está dizendo que o pai deve ensinar o seu filho, ou os seus filhos as Escrituras, é porque as Escrituras podem ser compreendidas por uma criança. A Bíblia fala sobre pôr do sol, que é uma linguagem comum. Ela não se utiliza da ciência para dizer todos os eventos que aconteceram, justamente para que as pessoas consigam compreender aquilo que ela está querendo ensinar. Então, o que é que nós temos aqui? Neste texto, em que ele vai expandindo mais os seus relatos, ele fala sobre uma cura em um ambiente extremamente particular, conforme nós fizemos a leitura, e depois ele relata curas, e eu vou utilizar uma linguagem aqui dos filmes de terror, exorcismo. Jesus faz isso para um grupo maior. Então, são essas duas questões que nós iremos destacar hoje. A grande verdade desse texto para nós é essa aqui: todas as forças do mal estão debaixo do domínio do Filho de Deus. Quando eu faço essa afirmativa, o que ela significa para você? Pense nisso. Talvez você diga assim, eu já sabia disso. Talvez você teve uma semana muito boa. Para aqueles que trabalham com vendas, venderam bem. Estão pensando, esse mês é um mês curto, mas quando ele chegar ao final, eu terei um bom salário. Alguns talvez passaram por alguns probleminhas. E aí, quando eu cito essa frase, você diz, eu já sabia disso, então, para mim, é extremamente comum. Eu fui ensinado durante toda a minha vida acerca disso, que todas as forças do mal estão debaixo do domínio do Filho de Deus. Mas eu gostaria que, ao meditar sobre isso, você pensasse, por que Marcos está falando exatamente sobre essa questão para aquelas pessoas? Quando nós fizemos a exposição da introdução, a exposição introdutória do livro de Marcos, nós dissemos aos irmãos que Marcos escreveu esse texto num momento de adversidade para a igreja. A igreja estava passando por problemas, a igreja estava sendo perseguida. As pessoas precisavam lembrar que quem de fato manda nessa jossa, nesse mundo que nós vivemos, é o Filho de Deus.
Não era o imperador romano que estava ao encalço da igreja, que estava tentando destruir a igreja. Então, quando você enxerga o texto dessa forma, que essa frase, e tudo que está aqui, que nós resumimos nessa frase, foi descrita nesse contexto, onde as pessoas estavam prestes a serem mortas por causa do evangelho, aí você vai entender o real significado que ela teve para aquelas pessoas. Se eu estou sofrendo por causa do evangelho, se eu estou em um país onde eu não tenho a possibilidade de estar reunido em um local de culto como esse, eu estou, por exemplo, dentro de uma casa, cultuando ao Senhor, cantando baixinho e pregando baixinho, para que pessoas de fora, soldados do governo, não descubram a gente e me levem preso, isso aqui tem um significado muito maior do que você que passou uma semana boa, tranquila. Muitos cristãos seriam mais impactados do que nós ao ouvirem essa frase hoje, por causa da forma que eles estão vivendo nesse exato momento. Estão escondidos por aí, por esse mundo, porque não tem toda essa liberdade que nós temos. As pessoas que ouviram sobre isso, ouviram alguém ler, ou leram sobre isso nesta época, talvez dormiam hoje e não tinham certeza de como seria o dia amanhã. Então, para alguém que está vivendo uma vida totalmente indecisa, totalmente incerta, isso tem um significado mais profundo do que para nós, que temos o emprego, temos a certeza de que iremos receber o salário, de que ao chegarmos neste lugar, agentes do governo não vão entrar aqui, vão quebrar tudo, levar a gente preso, ou até mesmo nos assassinar. Por isso é que nós precisamos entender o contexto do texto. Por que o autor escreveu isso aqui para nós? Por que ele escreveu isso aqui para aquelas pessoas? O que significou para elas? Eu tenho dito ao longo de vários anos, pregando a palavra de Deus, eu acho que diretamente 16 anos, o seguinte: a compreensão das Escrituras, ou a meditação pessoal das Escrituras, não pode se dar pelo simples fato de eu querer uma palavra para mim hoje, fechar os olhos e colocar o dedo no texto que eu abro a Bíblia. Quando eu olho para esse texto, eu preciso entender que esta frase significou muita coisa para pessoas que estavam vivendo um cristianismo incerto no primeiro século. Saber que aquele pelo qual eu rendi a minha vida, eu me entreguei, domina todas as forças do mal, vai me fazer dormir bem e acordar bem amanhã. Porque nada que possa acontecer comigo foge dos planos dele, daquele que realmente domina a minha vida. Nós iremos fazer 2 destaques, conforme eu já falei para vocês. O primeiro é que o Filho de Deus tem sob controle todas as doenças que afetam quem amamos. Esta mesma história encontra-se em Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. É muito importante que, se você tiver caneta em casa, sempre traga com um pedacinho de papel, só para que você possa fazer essa anotação e depois conferir em casa, porque às vezes não dá tempo de você fazer isso aqui. Então, o relato desta história está também em Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. O que nós temos lá e que eu precisava comentar com vocês? Mateus utiliza, o seu público é outro, o seu objetivo é outro, mas eu acho que é muito válido a gente ver como é que Mateus interpreta esse texto aqui. Então, ele relata o que aconteceu, ele fala sobre as curas, ou as várias curas e expulsão de demônios que Jesus pratica,
E no final ele cita Isaías capítulo 53, versículo 4. O que diz Isaías capítulo 53, versículo 4, que Mateus cita lá? O texto diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Dessa forma, o que Mateus entendia? Todas as curas de doenças espirituais, ou todas as curas e doenças espirituais que Jesus realizou, estavam dentro de um cronograma expiatório. Não é só o simples fato de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, ele morreu na cruz do Calvário, e ali é que acontece de fato a expiação. Eu quero, só um momento, vão passando aí, porque como eu coloquei no tablet, ele não está marcado agora, no computador ficava, a responsabilidade agora é deles, tá bom? Olhem só, às vezes a gente olha para a cruz, a gente olha para a vida de Jesus, e a gente acha que a expiação de Jesus se resume apenas ao fato dele ter morrido na cruz do Calvário. Alguns pensavam sobre isso no primeiro século, inclusive acreditavam na historicidade dos fatos de que Jesus de fato morreu na cruz do Calvário, mas negavam a ressurreição, conforme nós percebemos, nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15. Então as pessoas conseguiam desvincular isso. Hoje, às vezes, nós olhamos para a vida de Jesus e também pensamos dessa forma, que a sua obra expiatória se resume ao fato de ele ter morrido na cruz do Calvário e ter ressuscitado. Mas quando você olha para Mateus, Mateus não pensa assim. Ele entende que o fato de Jesus estar curando doentes e expulsando demônios, na verdade ele estava realizando já o ato de expiação pelos nossos pecados. O simples fato daquele que era a majestade ou a suprema santidade, quando esse homem ou quando esse Deus se torna homem, ele já começa o processo de expiação de pecados. Uma simples cura precisa nos fazer pensar nisso. Nós não podemos resumir o cristianismo apenas a esse fato: Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Marcos narra que depois dos eventos na sinagoga, Jesus saiu acompanhado, está lá o texto, versículo 29, por Tiago e João para a casa de Simão e André. Simão e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos. Depois se tornaram os 4 apóstolos de um círculo mais fechado de Jesus. Conforme o costume judaico, aqui a gente precisa parar para poder pensar o que está acontecendo. A principal refeição do sábado ou do Shabat acontecia logo depois da reunião na sinagoga. Eles estão realizando aquilo que estava previsto naquele dia. Essa refeição acontecia na hora sexta, ou às 12 do dia. E é isso que está acontecendo. Lembramos que o dia claro, tá? Depois nós iremos falar sobre o dia de 24 horas para os judeus. Mas o dia claro, ele começa a partir das 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Isso eu estou falando só sobre o dia, não do dia de 24 horas. Então, pensando dessa forma, para o judeu, a primeira hora do dia era 6 da manhã. Então, ele começava a contabilizar. E aí, é isso que está acontecendo. A reunião da sinagoga acontecia, logo depois, eles realizavam essa principal refeição do Shabat, ou do sábado. Era um costume. E essa refeição, ao que tudo indica, aconteceu na casa de Simão. E talvez foi peixe. Só que isso não importa para nós. O que importa é o que o texto vai relatar mais ainda. Ao chegar na casa, Marcos narra, Jesus foi informado de que a sogra de Pedro estava com uma febre muito forte
o texto aí não diz que essa febre foi muito forte, eu estou acrescentando. O certo é que a febre estava tão forte que ela estava de cama. E aí a gente pode presumir que, de fato, a febre era muito forte. Quem diz que a febre era muito forte é Lucas. O Lucas, pelo que nós sabemos, era médico. Então, quando ele descreve essa história, ele dá a sua ênfase médica sobre esse assunto. Ele diz que ela estava com uma febre alta, indicando que, de fato, aquela mulher estava muito doente por alguma inflamação, digamos assim. Não é dito, por exemplo, se ela estava fraca, e pelo fato de ela estar tão fraca, Jesus precisou levantá-la. É provável que tenha sido isso. É provável. Talvez seja isso. E se for, eu diria para os irmãos que nós podemos ver uma forte ênfase no poder do Filho de Deus sobre as doenças do dia a dia. E aqui eu queria abrir um parêntese que não estava no script. Doenças do dia a dia são aquelas doenças que você sente, de repente a criança fica com febre. Ela tem uma inflamação na garganta e de repente fica com febre. Acontece, por exemplo, de você ter ingerido algum alimento meio que tóxico, você tem algum problema de desarranjo intestinal. Nós não sabemos o que causou a febre desta mulher. O que nós entendemos é que até mesmo esse tipo de coisa que acontece conosco, Jesus Cristo tem o poder sobre elas. E aqui é o que eu quero dizer para vocês, que eu abri o parêntese que não estava no script. Quando eu cheguei no primeiro ano, em 2005, para cursar teologia na FATEB, eu me lembro que tinha um seminarista meio doido. Tinha acontecido alguns eventos lá, e que eu não posso contar para vocês, por uma questão de ética, mas o certo é que eu já fiquei assim meio com o pé atrás com ele, que eu lá, só cabeça, magro velho, mais do que estou hoje, e aí de repente, olha, me apresentaram esse seminarista, e eu fui lá conversar com ele, e aí ele começou uma conversa lá teológica, e aí me falou, disse, tu está vendo aquele cara ali? Quem é que prova se ele acredita no mesmo Deus que nós acreditamos? Eu digo, ih, rapaz, esse cara está pirado. Passaram-se alguns dias, esse seminarista já era casado, morava na vila do seminário, e eu fui com meu colega de quarto, lá no supermercado Lida, e de repente nós o vimos. E aí ele tinha um bebê pequeno, não me lembro se era homem ou se era mulher, e ele disse que essa criança passou muito mal à noite. Passou muito mal que ele ficou desesperado da criança chegar a óbito, mas aí eles procuraram a emergência e a criança ficou bem. E aí, papo vai, papo vem. Nesse inteirinho, eu, seminarista do primeiro ano, ainda orava muito bem, lia muito a Bíblia, ele estava no terceiro ano. Aí ele olhou assim para mim e disse, orar para quê? Eu perguntei se ele tinha orado lá, e ele disse, mas eu orar para quê? Se tudo já está predeterminado por Deus, eu vou fazer o quê? Orar. Eu fiquei escandalizado, não disse nada, mas nunca esqueci disso. O certo é que, se tudo já está predeterminado por Deus, e eu não preciso orar, não preciso nem procurar médico. Essa seria a conclusão também. Esse homem hoje é pastor, mas não consegue se firmar no ministério. Provavelmente ele perdeu o foco da vida cristã desde o primeiro ano que ele começou a cursar teologia. E ele começou por aí. Ele achou, por exemplo, que uma simples doença do dia a dia não precisava se colocar diante de Deus. E não é bem assim que nós somos ensinados pela palavra de Deus. Nós temos aqui uma febre e Jesus Cristo vai lá. Nós não sabemos se é uma infecção intestinal, não sabemos o que era. O certo é que até mesmo esses problemas que nós enfrentamos diariamente, que parecem pequenos, precisam ser colocados diante do nosso Deus. E Ele tem o poder
de agir sobre eles, porque Ele é o nosso Deus. Outro fato que quero destacar nesta simples passagem é a amabilidade do Filho de Deus com aquela senhora. Nós temos alguns eventos na Bíblia que é muito claro, fica muito evidente como é que Jesus Cristo era. Uma hora ele se ira com as pessoas que vivem uma vida de pecado e não se arrependem deles. Outra hora, ele tem um sentimento profundo de amor e carinho pelos pecadores. E aqui nós temos Jesus Cristo se aproximando da mulher. O texto diz que ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. Eu queria que você imaginasse a cena. Pense sobre essa cena. O Deus encarnado, com a aparência de um jovem de 33 anos de idade, pegou nas mãos de uma senhora debilitada por uma doença e a fez levantar curada. Eu acredito que ele levantou aquela mulher com todo carinho. Aqui nós temos uma imagem perfeita do nosso Deus. Quando ele se tornou homem, ele se manifestou às pessoas, curando as suas doenças, cuidando delas de forma carinhosa, de forma amorosa. E eu digo para os irmãos que era assim que nós deveríamos ser. E não muitas vezes os cavalos que somos. E às vezes somos cavalos porque olhamos para o evento em que Jesus Cristo estava no templo e a gente diz, não, se ele fez isso, ele pegou o chicote e começou a chicotear aquelas pessoas, eu também devo ser assim. E aí aqui o texto diz que a mulher estava doente, estava de cama. Ele poderia ter dito, Pedro, levante a sua sogra aí e mande ela vir aqui que eu vou curá-la. Ele mesmo foi lá e fez isso. Isso expressa muito bem a essência do Filho de Deus. O Deus que pisou nesta terra se expressou de forma carinhosa aos oprimidos pelas doenças que foram causadas e que são causadas pelo pecado. E eu queria meditar sobre isso e queria que você se perguntasse como é que você é nesse sentido, se você de fato aparenta-se com o Filho de Deus. O texto diz que a febre a deixou e ela começou a servi-los. Essa frase nos ensina outro fato que eu queria que vocês meditassem comigo. Ela ensina que as curas de Jesus, ou as curas que Jesus realizava, eram instantâneas. Aconteceu a manifestação de poder, ou instantaneamente havia uma completa restauração de tudo que a pessoa estava sentindo. É isso que o texto bíblico nos coloca. Tanto que a sogra de Pedro passou a servi-los. Aqui eu vi comentaristas dizendo o seguinte, que ela passou a servi-los de forma que ela estava agradecendo por aquilo que tinha acontecido. Então, aquele que é impactado por Cristo, começa a servi-lo, como gratidão por aquilo que aconteceu. Eu fiquei com um pé atrás de seguir nessa linha. É claro que, biblicamente, nós precisamos entender que eu devo me doar ao trabalho de Deus como gratidão por aquilo que aconteceu. Por mim, eu merecia o inferno, mas Deus Pai, na pessoa de seu santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, me deu um destino diferente. E tudo aquilo que eu faço é por amor a Ele, por um sentimento de gratidão que eu tenho por esse benefício que Ele me deu, que é a salvação. Mas eu fiquei imaginando se esse era o objetivo de Marcos.
eu fiquei pensando que provavelmente Marcos estava dizendo, ela passou a servi-los, com o objetivo de dizer que de fato ela foi curada, de que de fato ela mudou totalmente o seu estado de doença para um estado comum, um estado natural, que ela passou a ter as suas atividades normais, porque quando o Filho de Deus faz o milagre, de fato é assim que as coisas acontecem, elas são restauradas de uma vez por todas. Você não precisa, por exemplo, pegar uma toalhinha sagrada e fazer algumas coisas, ou ficar fazendo para que as coisas aconteçam. Eu me lembro que um professor nosso, pastor Batista, no seminário, falando sobre culto cristão, ele lançou uma pergunta a nós que estávamos lá em 2008, foi o meu último ano no seminário. Ele disse assim: vocês conhecem alguma pessoa que foi curada? Ela estava doente de uma doença, digamos assim. O seu braço estava ressequido e ela foi curada. Naquela sala tinha presbiterianos, batistas e pentecostais. E houve um rebuliço, algumas discussões lá. Eu já havia estudado e continuei estudando depois que eu saí do seminário. E tem um autor cristão de uma linha batista, um teólogo, que pesquisou muito sobre esse assunto. Na verdade, é uma grande autoridade que fala sobre essas curas que acontecem nesses meios evangélicos. E ele cita um pesquisador norte-americano que fez uma pesquisa sobre as curas que uma mulher realizava nos Estados Unidos. Ela era uma pregadora daquelas que fazia eventos de curas e libertação. E esse cidadão fez o seguinte: ele começou a andar em cada evento que ela pregava e curava as pessoas. Nesses eventos aconteciam, por exemplo, pessoas que estavam em cadeiras de rodas, que levantavam. E segundo aquilo que era colocado para aquelas pessoas, aquele cadeirante estava curado. E aquele filho do capeta, que foi questionar as curas da mulher, assim que o pessoal diz, né? Você está blasfemando contra o Espírito de Deus, então é filho do capeta, você vai questionar a cura do Espírito Santo. Ele foi nas casas, ele pegou os endereços dessas pessoas e começou a ir nas casas. E a cena foi a seguinte: sempre que ele chegava na casa de um cadeirante que foi curado, o cadeirante é que vinha encontrá-lo, e geralmente não, 100% na cadeira de roda. O que ele chegou à conclusão? É que aquela mulher mexia com o emocional daquelas pessoas que estavam ouvindo, e elas passaram a acreditar tanto que seriam curadas, que por conta do seu emocional essas pessoas se levantavam. Mas depois que acabava toda aquela euforia, essas pessoas voltavam ao normal, nas suas condições. E se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu li esse livro, ele pesquisou mais de 300 curas daquela mulher. E todas essas curas que aconteceram nesse sentido, nenhuma puderam ser comprovadas de que de fato essas pessoas foram curadas. Todas voltaram à mesma condição que estavam antes. O que ele concluiu também é que houve algumas curas de doenças psicossomáticas, dor de cabeça, dor no braço. Eu tenho uma dor no braço, dessa aqui miserável. É só eu viajar de ônibus, isso aqui dói demais, principalmente à noite. Segundo os maranhenses, isso é reumatismo. Quando você olha para o Filho de Deus, para aquilo que ele fez, você vai ver que há algo totalmente diferente. O Filho de Deus cura uma mulher que está acamada, e instantaneamente ela se levanta, ele levanta ela curada, e ela começa a ter a sua vida normal. Ela não precisa de um estágio de purgatório para purgar aquela doença, ou ele diz, seja curada, que nós não temos ele dizendo nada, o texto não relata o que foi que ele disse para ela. O certo é que a Bíblia diz que ela fica curada, e Marcos diz que ela começou a servi-los.
Ela se juntou provavelmente à esposa de Pedro e começou a fazer o almoço, que provavelmente alguém estava muito atarefado para fazer, e como ela estava doente, não estava pronta para fazer. Eu falei para vocês que depois da sinagoga, essas pessoas se reuniram para um almoço. Então, por isso, é muito bem aplicável a ideia de que Marcos está dizendo. Ela começou a servi-los. Então, é isso que está diante de nós. Para entendermos melhor o ministério do Filho de Deus, ou o ministério de cura do Filho de Deus, é essencial que nós lembremos de Gênesis capítulo 3. O que nós temos em Gênesis capítulo 3? Nós temos a queda. Nós não podemos esquecer disso. Foi a partir da queda que todas as mazelas que existem neste mundo vieram à existência ou surgiram. É por isso que o Filho de Deus vem e cura. A gente vai ver, de Gênesis capítulo 3 em diante, a degradação humana acontecendo de uma forma radical. Cada geração era mais pervertida do que a outra. Como é que nós sabemos disso? Nós temos Caim matando Abel, e um descendente dele mata logo 2 pessoas e pega para si 2 mulheres. É lá que começou essa safadeza que nós temos hoje. Cada geração era pior do que a outra, e nós sabemos que hoje é assim. Cada geração que nós temos vivido tem sido pior do que a outra, quando essas gerações decidem se afastar de Deus. E aí o que acontece lá? O relato de Gênesis vai dizer que quando a humanidade chega ao ápice de sua rebelião contra Deus, ele decide enviar o dilúvio. Mas logo após a repreensão da rebelião, reacende uma nova rebelião. Você lê Gênesis capítulo 9, você vê o próprio filho de Noé o tratando com desrespeito. Você olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 11, o homem decide se rebelar contra Deus, que é o evento da Torre de Babel. E assim funciona. E em Gênesis capítulo 12, Deus decidiu ali, ele já tinha decidido no passado, mas ele começou a colocar em prática o plano de sua redenção. É como se Deus estivesse dizendo, esse povo aqui não tem jeito, eu vou chamar um homem para que o Messias venha e no futuro pessoas sejam salvas de uma forma concreta, porque não há outro jeito da humanidade ser salva a não ser pela morte do próprio Deus. É isso que nós temos lá em Gênesis. Injustiça, escravidão, doenças, possessão demoníacas, são resultados dessa rebelião que aconteceu contra Deus. Às vezes eu olho para alguns cristãos e parece que eles acreditam que injustiça social, corrupção, assassinatos e outras coisas aí, no discurso de alguns crentes, parece assim, que é resultado de uma visão política e ideológica. E se nós fizermos apenas uma coisa, vai resolver. Por exemplo, se nós colocarmos pena de morte no Brasil, vai resolver o problema da criminalidade. Se nós armarmos a população, vai resolver o problema da criminalidade. Se os menores infratores ou as pessoas tiverem acesso à saúde e educação, vai resolver o problema da criminalidade. E é assim que eu vejo alguns crentes acreditando, independentemente de posição política. Eu já disse aqui para vocês que, se nós pegarmos 2 crianças, e eu quero repetir hoje, e decidirmos não dar nada para uma delas, essa criança vai ser um bandido da mais alta periculosidade. E se você pegar uma criança e der tudo o que ela necessita, e Deus não estiver na vida dela,
ela vai se tornar um bandido de colarinho branco. Porque o ser humano sem Deus não presta. É isso que a Bíblia diz. Mas às vezes eu olho para algumas pessoas, para alguns cristãos, e eles resumiram a resolução dos problemas do mundo apenas a saúde e a educação. Se as pessoas tiverem, nós teremos um mundo melhor. E aí a gente vai ver que não é assim que Deus trata as coisas. Se fosse assim, Jesus Cristo estaria hoje na terra e ensinando as pessoas até hoje como um mestre peripatético. Ele andava por todos os lados ensinando as pessoas. Mas aí a gente olha para a Bíblia e atenta que, por isso, aquilo que está diante de nós, era perfeitamente natural que o Filho de Deus fizesse essas coisas quando viesse ao mundo. É por conta da rebelião humana que Jesus Cristo vem e dá aí para nós uma espécie de aperitivo daquilo que nós teremos no céu. Por isso era fundamental, perfeitamente natural, que o Filho de Deus falasse dessas coisas, mais uma vez, quando viesse ao mundo, e mais, desse uma amostra de como será o mundo restaurado por Ele. No futuro, doenças, até mesmo aquelas comuns do dia a dia, não existirão mais, porque o Filho de Deus já veio e disse, ou demonstrou que Ele tem poder sobre isso também. Curas e milagres serviram para demonstrar o poder do Filho de Deus, mas também para nos dar um aperitivo de como será a nossa vida na glória. Então, todas as vezes que você olhar para as curas de Jesus, você precisa entender isso. O autor do texto está mostrando algo. Ele está dizendo, Jesus Cristo era o Filho de Deus, e ele demonstrou ser o Filho de Deus quando ele curou uma doença da sogra de um crente. Mas ele também é o Filho de Deus quando ele cura coisas maiores. E tudo aquilo que ele faz aponta para o futuro, de que um dia nós seremos libertos de todas essas mazelas que nós sofremos. Aquela sua sinusite, aquela rinite miserável que afeta, eu acho que quase todos vocês que estão aqui, dá 2 espirros, parece que a tua cara está podre, está caindo aos pedaços. Quando Jesus curou a febre da sogra de Pedro, ele disse que um dia, além dele demonstrar o seu poder para aqueles irmãos que estavam ouvindo ou iriam ler esse texto que Marcos está colocando, ele está dizendo que no futuro tudo isso não existirá mais, porque o pecado será eliminado. De tudo aquilo que nós sofremos é por causa do pecado que veio ao mundo. Olhem só, isso é tão claro, mas tão claro, que você olha para Gênesis capítulo 3, depois que o pecado acontece, se você ainda não leu isso na Bíblia, talvez você seja daqueles que assistem a novela da Record, que o pessoal está falando muito. 2 coisas, os crentes têm falado muito de Big Brother Brasil e da novela da Record. Eu temo que nenhum dos 2 grupos estejam lendo a Bíblia. Mas olha o que está em Gênesis capítulo 3. Depois que o homem peca, Deus aparece lá no fim do dia e chama a atenção do homem, faz os questionamentos que vocês já sabem, e depois decide expulsá-los. E eu preguei esse texto e disse para os irmãos que Deus decidiu expulsá-los, não foi por uma simples maldade, por estar punindo a humanidade com raiva. Na verdade, Deus fez isso como um ato de graça. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente e não teria como ser salvo. Os seus pecados não poderiam ser expiados. A Bíblia diz que Deus, ao expulsar homem e mulher do paraíso, colocou anjos lá para proteger, com espadas. Tem crente que usa esse texto para dizer, Senhor, proteja a minha casa com espadas desembainhadas na frente e atrás, no quintal e tal. O texto foi
aplicação pessoal lá, para proteger o homem da árvore da vida. Mas aí você vai ler Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4, só para você ver como as coisas que Jesus faz têm relação com o que diz Gênesis. Olhem só o que está lá. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Aquilo que o homem perdeu lá no paraíso, o homem vai receber no final, quando ele for restaurado, ou totalmente restaurado pelo Filho de Deus. Nós temos Moisés descrevendo um Éden com rios. Eu disse aqui para os irmãos, o lugar mais bonito que já existiu no mundo, no planeta Terra, foi o Jardim do Éden. Mas quando você vê a narrativa de como será o local em que nós estaremos, com certeza este lugar será mais bonito. No Jardim do Éden, Deus aparecia no final do dia. Aqui nós teremos o trono do nosso Senhor instalado no meio daqueles que lhe servem. Eles não terão mais doenças e eles comerão da árvore da vida, para que vivam eternamente. E é assim que nós precisamos pensar. O segundo destaque que fazemos sobre esse texto é: o Filho de Deus tem sob controle toda forma de mal. Ele tem sob controle as doenças que assolam aqueles que nós amamos. Inclusive nós ouvimos pedidos de oração hoje por pessoas que estão doentes, pessoas que perderam parentes. As doenças têm assolado aqueles que nós amamos. No meu caso, o meu pai tem um problema no coração, que a qualquer momento podem me ligar do Maranhão e dizer: olha, o teu pai teve um ataque cardíaco e acabou de morrer. O texto mostra que Deus cuida daqueles que nós amamos. Mas Ele não é só um Deus que cura doenças do dia a dia. Ele é um Deus que cura coisas maiores, toda forma de mal. Tudo está debaixo da sua autoridade. Aquele dia, eu já disse para os irmãos, era um sábado. Pela manhã, Jesus esteve na sinagoga, ensinando e expulsando demônios. O texto lá, conforme nós lemos, fala de um ser humano que estava endemoninhado, mas demônios no plural, indicando que ele tinha mais de um nas suas costas. Esses eventos, conforme nós lemos, atraíram muita atenção do público daquela cidade, da cidade de Cafarnaum. Depois, a gente acabou de ver que Jesus seguiu para a casa de Pedro, curou a sua sogra, e o que fez que ele não pudesse agora se esconder. Ele tinha chamado a atenção das pessoas de manhã, depois ele cura a sogra de Pedro. É provável que alguém tenha dado com a língua nos dentes e dito que algo aconteceu também de extraordinário na casa de Pedro. E aí Marcos descreve a situação. E aqui eu queria parar para dizer para vocês que Marcos imprime traços judaicos em sua narrativa. Ele está escrevendo para um público gentílico, mas ele escreve como um judeu. O que é que ele diz? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Versículo 32. Eu falei aqui no início que o dia claro para o judeu
conta a primeira hora a partir de 6 da manhã, de sorte que a sexta hora é o meio-dia. Houve trevas da hora sexta até a hora nona. Vocês lembram do evento da crucificação de Cristo, das 12 às 3 da tarde. Só que o dia de 24 horas para os judeus começa às 6 horas da tarde deste dia, o dia de domingo, e vai até às 6 do outro dia. O que é que acontece? O sábado começa na sexta-feira, depois que aparecem lá 3 estrelinhas no céu, e termina no outro dia. No sábado, para nós hoje, 6 horas da tarde. Então, o que Marcos está dizendo aqui é que ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Por que eles não fizeram antes? Jesus teve uma tarde tranquila. Por quê? Os cidadãos de Cafarnaum aguardaram até o pôr do sol, porque a lei proibia. Nós temos Jeremias capítulo 17, versículo 24, que a lei proibia que os judeus carregassem ou transportassem coisas, cargas, na cidade. Então é por isso que o texto diz que só ao anoitecer, neste caso aqui, já no domingo, no final do sábado, depois das 6 da tarde, que já era o domingo, é que esse evento acontece. Então você precisa entender a cabeça do camarada para entender por que ele disse que foi depois do pôr do sol. É provável que as pessoas tenham pensado, ele está ali, ele está hospedado, mas nós só podemos ir depois que o dia acabar, porque ainda estavam totalmente envolvidas com a questão das leis judaicas. Após o fim do sábado, início do domingo, aí levaram pessoas para serem curadas. E aí o texto diz assim: toda a cidade se reuniu à porta da casa. Eu pesquisei para saber quantas pessoas existiam naquela época na cidade de Cafarnaum, mas não consegui encontrar essa informação. Eu sei que eram muitas pessoas. Quando a Judéia foi destruída pelos romanos, ou invadidas pela segunda vez, que nós inclusive citamos aqui no ano passado, em 133 depois de Cristo, haviam cerca de 1 milhão de judeus. Mais de 500 mil foram assassinados, nós citamos aqui para vocês. Então haviam muitas pessoas. E citamos aqui, quando falamos sobre Cafarnaum, que essa cidade era muito importante. Então havia, com certeza, era uma das cidades mais populosas que existiam naquela época, na região da Judéia. E quando o texto diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa, e você fica logo imaginando que a casa estava tomada ali por vários cidadãos, ou milhares de pessoas. Não entenda dessa forma, isso aqui é apenas uma hipérbole. Tá? É apenas uma hipérbole que tem por fim indicar que a residência de Pedro estava cercada por um grande número de pessoas. Eu pesquisei para saber o número de pessoas daquela cidade, não foi para chegar e dizer, olha, existiam 20 mil pessoas lá. Era apenas para poder esclarecer um pouco mais para vocês, mas infelizmente não encontrei essa informação. Então, o autor está dizendo que havia um grande número de pessoas. Então, quando você for ler a Bíblia, entenda isso. A Bíblia também trabalha com figura de linguagens, para que a partir de uma figura de linguagem, a partir de um erro de interpretação do nosso português, você não cria uma doutrina aí que vá acabar com a sua interpretação bíblica. O texto grego, é outra informação importante, indica que doentes e endemoninhados eram levados de forma contínua. O objetivo do autor, ele não sabe qual a quantidade de pessoas que estavam lá na frente, e também não sabe a quantidade de pessoas que eram levadas. A ideia que temos era a seguinte: nós temos um número incontável de pessoas que estão cercando a casa, querendo que os seus problemas sejam resolvidos, e através desse interesse, continuamente pessoas doentes eram levadas até Jesus. O texto também nos diz que os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, e por essa razão, ele os proibia de falar.
Na verdade, a Bíblia diz que os demônios creem, que estremecem. É assim que os demônios fazem. Anteriormente, quando eu falei sobre que os demônios criam no Filho de Deus, eu lembrei para os irmãos que, infelizmente, nós estamos enfrentando um momento onde o diabo quer crer mais em Deus e no Filho de Deus do que os próprios crentes. Eu quero lembrar isso para vocês. Eu citei alguns teólogos cristãos, dentre eles Rudolf Bultmann, eu poderia colocar Friedrich Schleiermacher também, o pai da teologia liberal, que começaram a questionar algumas questões da Bíblia, principalmente os milagres de Jesus. E crentes têm feito isso. E a Bíblia vai lá e mostra para nós que até os demônios criam que Jesus era o Filho de Deus. E tem crente que não crê. Ou pelo menos na prática não crê. Às vezes até diz que crê. E aí Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer que os demônios creem, que inclusive estremecem. Quem dera se nós crêssemos assim. Tem pessoas que creem menos em Deus do que o próprio diabo, mas creem plenamente que irão para o céu. Notem que Marcos partiu de uma cura particular para um número diverso. É assim que ele constrói a sua narrativa. Dessa forma, deixa evidente que o poder do Filho de Deus é ilimitado. O Filho de Deus, quando pisou neste mundo, não curava apenas uma febre. Não era assim que o Filho de Deus agia. Ele curava febres, mas também curava diversos tipos de doenças. O Filho de Deus também expulsava demônios, porque o Filho de Deus, segundo o que Marcos está dizendo, para aquele público que está sendo oprimido por um governo tirano, o Filho de Deus domina toda a forma de mal que atua neste mundo. Não existe nenhum poder que seja demasiadamente grande ou demasiadamente mal que possa superar o poder do Filho de Deus, porque tudo está debaixo do seu soberano domínio. A escrita desse texto, a seleção de todas as passagens que Marcos fez para endereçar aqueles irmãos, tinha como objetivo dizer isso para eles. O Filho de Deus de fato tem poder. Esse imperador que está tentando destruí-los é pequeno. O Filho de Deus dominava doenças, e inclusive dominava até o diabo, até as forças do mal. Meus irmãos, se confiamos no Filho de Deus, nós estamos quase chegando ao final, não podemos temer qualquer forma de mal que opera neste mundo. Não podemos temer isso, porque nem 1 centímetro quadrado de atuação maligna que atua neste mundo pode fugir do domínio de nosso Senhor. Não há nada que esteja acontecendo nesse mundo que possa fugir desse domínio. Nós precisamos lembrar disso. Se você não sabia disso, saiba que é isso que a Bíblia nos mostra o tempo todo. Desde quando o primeiro versículo foi escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já começa dizendo que quem manda em tudo é Deus, porque foi Ele que criou. E a Bíblia continua a dizer isso. E quando o Filho de Deus vem ao mundo, Ele deixa isso muito mais claro diante dos nossos olhos. E quando a dor chega, quando as tribulações tentam nos assolar, nós precisamos lembrar disso. Tudo está debaixo do domínio do Filho de Deus. Se verdadeiramente confiamos no Filho de Deus, nenhum governo, por mais tirano que seja, poderá nos destruir. Essa é a mensagem que Marcos está dizendo para aquelas pessoas e está dizendo para nós.
conversava ontem com um casal desta igreja, e eu lembrava que eu tenho lido algumas notícias ruins para nós cristãos. E uma delas foi, eu acho que antes de ontem, sobre os países do pessoal que tem a barba igual a minha, dessa cor aqui, Noruega, Suécia, aquela galera lá, estão começando, é claro, eu li a reportagem, não posso ser tendencioso aqui. Um dos objetivos da lei, de que os sermões precisam ser avaliados por uma comissão antes de serem expostos, um dos objetivos é também tratar o discurso de ódio no contexto islâmico. Mas os pastores, os crentes daquele país estão alarmados porque vai chegar a eles também. E a gente sabe que discurso de ódio hoje é algo muito vasto. Se eu, por exemplo, pregar em Romanos capítulo 1, onde fala sobre o homossexualismo, isso pode ser considerado como um discurso de ódio. Se eu citar outros textos do Antigo Testamento, dependendo de quem avaliar, dependendo de sua ideologia, eu posso ser caracterizado como uma pessoa que estou com um discurso de ódio. Então isso é muito vasto. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é dessa forma. Essa semana também li o texto de uma atriz norte-americana que comparou o seu contexto político atualmente com o Holocausto. E ela foi demitida da série de filmes que ela estava fazendo. E quando eu vi o título da notícia, eu disse, provavelmente essa mulher negou o Holocausto. Essa semana eu terminei de ler um livro sobre a história do antissemitismo, de 700 e poucas páginas, então estava bem fresco na mente, e a hora que eu vi a notícia lá, eu digo, poxa vida, ela deve ter dito que o Holocausto não aconteceu. E aí eu fui ler a notícia, e a mulher, uma firme defensora do Holocausto, estava apenas comparando o Holocausto com a situação política em que o seu país vive, e o contexto político dela. E ela foi demitida por causa disso, foi caracterizado como um discurso de ódio. Então é assim que funciona. E quando eu vi isso, o que eu penso? Por que eu estou dizendo isso para vocês, conforme eu conversei com o casal? Eu compartilho com a seguinte frase, com a seguinte palavra, Maranata. Meus irmãos, eu já estou cansado deste mundo. Se você não está cansado deste mundo, de viver na miséria que é este mundo, você está muito distante de Cristo. Eu quero logo é que isso tudo aconteça, conforme a Bíblia diz, para Jesus voltar. E aí tem crente que olha e fica com medo. Aí quando a gente olha para o texto traz essa segurança para nós, de que se nós confiamos no Filho de Deus, nós precisamos descansar nesse fato. Entendemos que são dias difíceis que nós estamos prestes a atravessar, que sejam. Porque enquanto esses dias difíceis não chegarem, Cristo não virá. Cristo não virá e não resolverá logo todos os problemas que assolam este mundo. Eu tenho pensado sobre isso. Eu ainda não perdi a vontade de viver. Mas eu já perdi o medo de morrer. Eu acho que essa vida com Cristo, aquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós, precisa nos fazer entender isso. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo disse, olha, o meu desejo já era ter partido, mas por causa de vocês eu ainda estou aqui. Ele não perdeu a vontade de viver, mas o medo de morrer ele perdeu. Até pouco tempo, eu pensava na morte, e às vezes eu ficava meio que angustiado. Com um problema da morte, os últimos momentos, a perda do fôlego de vida. Eu não sei se você já esteve à beira da morte, eu já estive. É uma sensação muito ruim. Quando eu era pequeno, eu acho que com 8 anos de idade, eu fui com os meus irmãos para a casa de um vizinho,
daqueles vizinhos longe, que eu acho mais ou menos daqui lá na Unama BR, e tinha dado uma chuva pouca, e aí depois da chuva, esse vizinho tinha um cercado que tinha açaí, e alguém foi tirar. Nessa época eu não tirava açaí, alguém deles lá foi tirar açaí, e eu fui. E aí tiraram, e eu saí na frente. Quando eu cheguei perto do poço, eu não tive o que fazer. Estava com um terçado, que no Maranhão chama-se patacho. Eu, criança, tinha visto alguns trabalhadores do papai cavando buraco e colocando arroz. E eu fui fazer esse gesto. Só que tinha acabado de cair essa chuva e o terçado estava molhado. Então, a hora que eu fiz esse gesto, a minha mão foi. E cortaram esses 4 dedos aqui. A senhora, Dona Joana, eu cheguei na casa dela com a mão sangrando. Ela jogou um monte de borra de café na minha mão. Segundo o que diziam, isso para. Conforme maranhense, eu não sei se paraense pensa assim. Fui para casa. Cheguei em casa, estava com um tio meu, parente da minha mãe, que morava conosco, e o meu irmão. E aí, papo vai, papo vem, eu com medo de falar para o meu pai, para minha mãe, e a minha mão ficou pendurada. E continuou sangrando. A gente terminou de jantar, eu só com uma mão, comendo lá, e aí uns caroços de farinha caíram no chão, e o cachorro, no interior, né, o cachorro começava a estralar o bicho no dente, e eu olhava para saber se não era o meu dedo que tinham caído. E o cachorro estava comendo. E de vez em quando eu dava uma olhada aqui. Aí, tempo foi passando, aí foi que o meu tio resolveu falar para o papai que eu tinha cortado a mão. Nessa hora o papai já tinha ido para o quarto, e de lá ele ficou brigando. Falou um monte de coisa, e a minha mãe ficou cuidando de mim, lavou, a primeira coisa que ela fez foi lavar a minha mão, que estava toda preta com borra de café, e o sangue continuou saindo. E ela ficou lá, os meus irmãos foram dormir, e ela ficou lá comigo, e eu comecei a vomitar, e comecei a ter crise de convulsão, os olhos começaram a ficar embaçados, não conseguia enxergar mais nada, e ela começou a se desesperar, chorando. Aí o meu pai levantou e fez uma mandinga lá, e o negócio parou. Não foi macumba, tá? Mas essa foi uma vez que eu estive bem à beira da morte. Esse interior que nós estávamos, inverno, 75 quilômetros de Viana, estrada de terra. Os meus dedos tiveram que sarar sem nada, não foi costurado nada. Eu passei mais de um ano amarelo, velho, perdi muito sangue, muito sangue mesmo. E todas as vezes que eu me lembrava da morte, me vinha esse sentimento de estar desfalecendo. Graças a Deus que isso hoje parou. Mais uma vez, em Cristo, a vida que eu tenho agora, eu ainda não perdi o desejo de vivê-la, mas eu perdi o medo de morrer. Eu acho que nós precisamos pensar sobre isso, principalmente sobre as coisas que estão prestes a acontecer conosco. Mais uma vez, se verdadeiramente confiamos no Filho de Deus, nenhum governo, por mais tirano que seja, poderá nos destruir. A razão de dizermos isso é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, subjugou o próprio império das trevas quando fincou as estacas de sua tenda neste mundo. Foi isso que aconteceu, e nós precisamos confiar plenamente nisso. Eu quero encerrar comentando e lendo para vocês partes de um artigo que eu li hoje, que foi publicado esses dias por um site cristão. E eu acho que é interessante, principalmente por causa do contexto em que Marcos escreve esse texto aqui, e nós precisamos meditar também sobre isso. O tema desse artigo é: cristãos na China ultrapassam o número de membros do Partido Comunista.
O texto prossegue e diz: no ano em que comemora 1 século de existência, o Partido Comunista Chinês registra menos membros do que o número de cristãos. O partido hoje conta com 91 milhões de membros. Eu já havia acompanhado isso ao longo desses anos aí. O crescimento do cristianismo na China tem assustado o regime comunista daquele país. Entre diversas ações para inibir esse aumento, que acontece em meio a severas perseguições e violações de direitos humanos, o Partido Comunista está doutrinando crianças para garantir que elas adorem o governo comunista Xi Jinping, em vez de Deus. De acordo com a Portas Abertas, os cristãos na China são 96,7 milhões, já superior aos membros do Partido Único. Só existe um partido lá. Segundo a revista The Economist, o número de cristãos na China continua crescendo. Há indícios de que até 22 milhões de protestantes chineses adoram em igrejas subterrâneas, não registradas. De acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores na Universidade de Notre Dame, diz a reportagem da The Economist. Devido à perseguição, chineses frequentam igrejas domésticas ou subterrâneas. Em entrevista exclusiva ao Guia-me, o secretário-geral de Portas Abertas no Brasil, Marcos Cruz, disse que a igreja ameaça o poder do governo comunista, razão pela qual tem crescido a perseguição na China. Esse temor tem feito com que as autoridades chinesas se utilizem de diversos artifícios para reprimir as religiões no país, entre as quais o cristianismo, cujos líderes e membros têm sido presos e, em muitos casos, eles têm sido torturados. Um dos focos das ações anticristãs são as crianças, que têm sido ensinadas a odiar Deus. É a segunda vez nessa semana que eu li sobre isso. Inclusive, no ano passado eu trouxe outra informação, de que o texto bíblico de João 8, que fala sobre a mulher que foi pega em adultério, depois que todo mundo saiu, o texto foi mudado lá, e eles colocaram que Jesus apedrejou a mulher. Olhem só, o texto prossegue e diz: como o Feituor da CBN relatou, de acordo com os regulamentos do regime sobre os assuntos religiosos, crianças em idade escolar foram treinadas durante anos para denunciar qualquer membro da família que defenda pontos de vista cristã. As minhas filhas vão para a escola, e se nós somos cristãos, ela aprende lá a denunciar a gente. E Jesus Cristo falou isso. Eu não vim trazer paz. De agora em diante, as pessoas estarão divididas em suas próprias casas. E no futuro próximo, os nossos próprios parentes irão nos denunciar sobre a nossa fé. Isso aconteceu já no passado. Agora, o Epoch Times relata que o Partido Comunista Chinês está escalando seus esforços para preparar os jovens da China para ter as ideias e pensamentos certos, entre aspas, ancorados no ateísmo. Uma mãe cristã disse que seu filho parecia estar agindo de maneira diferente depois de ir à escola. Entre aspas, ou abre aspas, antes de começar a escola, contei ao meu filho sobre a criação de Deus, e ele acreditou. Mas depois de ser ensinado na escola, meu filho é como uma pessoa diferente. Na China ateísta, essas crianças puras e inocentes foram ensinadas a odiar Deus. Fecha aspas. Em um caso, uma criança encontrou um livreto cristão em sua casa e ficou ansiosa. Ela ficou com medo porque a sua professora havia advertido que o cristianismo é um culto ao mal. Alguns dos ataques anticristãos foram mais públicos. Por exemplo, centenas de cruzes foram removidas dos edifícios da igreja em apenas uma província durante um período de 4 meses. Abre aspas.
como as cruzes estão sendo removidas em todo o país, aqueles que se recusarem a cooperar serão acusados de se opor ao Partido Comunista, disse um cristão. Somos pressionados a desistir de nossa fé, mas vamos perseverar. E câmaras de vigilância já foram instaladas dentro de igrejas. Os cultos de adoração só podem ser dirigidos por pastores aprovados pelo governo e as finanças da igreja. Eu queria que vocês lembrassem disso, do que esse irmão disse. Somos pressionados a desistir de nossa fé, mas vamos perseverar. Por quê? Porque nós confiamos que Jesus de fato é o Filho de Deus. E o seu domínio está sobre todo o mal, independentemente de qual mal seja, independentemente de qual forma de mal se apresente diante de nós. Quando eu vejo isso aqui, nós ficamos tristes, mas nós também precisamos terminar com um enfático Maranata. Esse tipo de coisa é sinal de que Jesus está prestes a voltar. Conversava com a Leoneide de que se um governo desse cai, e as pessoas têm liberdade para cultuar a Deus, provavelmente a próxima geração, filha desses irmãos, irão se tornar secularistas e não entenderão esse significado. Num país deste, só crente verdadeiro continua sendo crente. Quem quer brincar de ser crente não continua. Não quer saber, porque não está disposto a sofrer. Só quem de fato confia que o Filho de Deus domina toda forma de mal é que está disposto a perseverar como crente. Esperamos que um dia isso aconteça conosco, para que a nossa fé seja purificada, para que assim nós possamos puros nos encontrarmos com o nosso Senhor. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, a Tua palavra está lançada diante de todos nós. Esse texto aqui, aparentemente simples, tem muita coisa a nos dizer. E eu sei que além das que eu falei nesta noite, tem muito mais. E eu te peço que aquilo que eu não falei, os teus servos comecem a pensar sobre esse texto. Comecem a concluir mais coisas sobre esse texto, com base naquilo que ele disse, com base nas premissas que são fundamentais, para que assim a tua palavra continue fazendo efeito no coração de cada um de nós durante esses dias terríveis. Terríveis para aqueles irmãos que têm sofrido e terríveis para a igreja brasileira que tem sofrido um esfriamento miserável, que tem assassinado pessoas, e muitos estão indo direto ao inferno. Nosso Deus, nos ajude a meditarmos sobre esses fatos, e que em meio às lutas que atravessarmos neste mundo, nós possamos sempre lembrar de que aquele que um dia nós nos rendemos à sua autoridade, domina toda a força de mal que atua neste mundo de trevas. E se nós confiarmos nele, nós iremos continuar perseverando, para que um dia nós possamos estar completamente com ele, como diz Apocalipse. Ele instalará um trono no local em que nós estaremos com ele para todo sempre, onde toda dor será curada, onde ele de fato será essencial para as nossas vidas. Será de fato o nosso Deus completamente, porque nós fomos totalmente restaurados e não iremos mais olhar para o lado. Nos prepare para esse dia, e que a tua palavra seja a cada dia esse instrumento, para que até o dia de Cristo nós possamos estar na altura de um varão perfeito, conforme Paulo diz, ou a estatura de um varão perfeito, de um varão de fato, com todas as características que o Senhor requer de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém.